Se prepare porque 2025 e talvez até mesmo 2026 sejam aí anos difíceis para a economia brasileira. E quem tá falando isso daí não sou eu, e sim os dados dos especialistas e as previsões do mercado. E o que acontece? Como você já sabe, a economia ela não está indo muito bem atualmente. Nós temos aí uma alta inflação, nós temos a alta do dólar que recentemente chegou a bater na casa dos R$ 6 novamente, e temos fuga de capital também e todos os outros problemas que nós já até falamos em vídeos anteriores. Só que, segundo o mercado, é de se esperar que esse ano aqui, nós estamos ainda no começo do ano, mas daqui para o resto do ano, a economia brasileira vai continuar enfrentando dificuldades, e é de se esperar que ano que vem essas dificuldades continuem mais acentuadas ainda. A economia está em um processo de regeneração, vamos dizer assim. O Banco Central está colocando um remédio na economia, uma frase que eles mesmos usaram. Eles estão dando um remédio para a economia para tentar retomar o poder econômico. E esse remédio é basicamente a taxa Selic, a taxa de juros. Atualmente nós temos aí uma taxa Selic muito alta, como você já sabe. Nós temos aí uma taxa Selic de 13,25%, com previsões de subir aí até o fim do ano a uns 15%. E por que eles estão aumentando a taxa Selic dessa forma? Basicamente para tentar conter o avanço da inflação e o avanço do dólar. Então eles estão adotando essa política monetária restritiva aí para tentar conter essas duas coisas, tentar consertar essas duas coisas e algumas outras também. Entretanto, nesse meio tempo, como nós já falamos em vídeos anteriores, a partir do momento em que o governo adota essa postura mais restritiva de aumentar a taxa Selic do jeito que estão aumentando agora, então isso daí traz benefícios maléficos para a nossa economia no médio a longo prazo. Só que o que acontece, mano? Qual que é o problema central de tudo isso aqui? Um dos principais motivos da nossa economia estar indo tão mal, um dos principais motivos do real ter se desvalorizado tanto, e um dos principais motivos de a inflação estar do jeito que está, como você já sabe, a inflação ela está corroendo o poder de compra do brasileiro. Você e eu, a gente não consegue comer nem egg mais, nem ovo mais com arroz e feijão, porque o ovo subiu, o café subiu, ninguém consegue mais tomar café de manhã. As coisas tá difícil, entendeu? Isso daí a gente pode concordar. E isso daí inclusive tá fazendo o próprio governo Lula perder popularidade. Entretanto, um dos principais motivos disso aqui tudo é basicamente os altos gastos públicos. Desde o início do governo até agora, os altos gastos públicos sempre estiveram em vigor, sempre estiveram a todo vapor, entendeu? E é aquele negócio, não existe almoço grátis. A partir do momento em que o governo está imprimindo dinheiro, a partir do momento em que o governo está gastando muito, a partir do momento em que dinheiro está sendo utilizado, então de alguma forma isso aqui tem que ser pago. Não existe almoço grátis, entendeu? Da mesma forma que se você gastar muito no final do mês você vai se endividar, da mesma forma é o governo. Se os caras gastar mais do que eles ganham, do que eles arrecadam, eles vão se endividar. Só que aqui nesse estágio, a partir do momento em que a União se endivida, o governo se endivida, então quem paga a conta é a gente, entendeu? A economia ela passa a se deteriorar, ela passa a derreter, entendeu? A partir do momento em que o governo ele gasta muito acima do que ele arrecada. E é por isso que medidas expansionistas, entendeu? Políticas monetárias expansionistas que visam gastar muito dinheiro, que visam injetar dinheiro na economia, essas medidas elas de uma forma ou outra elas acabam acarretando, elas acabam trazendo um aumento da inflação. Entendeu? Não somente o aumento da inflação, mas também o aumento do dólar, aumento da taxa de juros, entendeu? E no meio termo, quem se lasca no final de tudo, resumindo tudo que eu falei aqui, quem se lasca no final de tudo é eu, é você, que passamos a ter o nosso poder de compra diminuído. Mas só que tendo tudo isso em mente, mano, a gente precisa ter em mente que para poder consertar esse problema da inflação,
do dólar, vários outros problemas que estão acontecendo agora, será necessário aumentar mais a taxa de juros, entendeu? Adotar medidas restritivas, ou seja, diminuir os gastos públicos, para que dessa forma a inflação comece a cair e para que dessa forma também o dólar ele comece a cair e o real comece a se valorizar mais, entendeu? Então, a partir do momento em que a economia se encontra fragilizada do jeito que ela está agora, então inevitavelmente se torna necessário tomar aquele remédio que os caras falou que ia aplicar na economia, entendeu? Um remédio amargo, é um remédio que não é bom de ser tomado. Nós já até fizemos um vídeo sobre isso daí. E esse remédio é basicamente a taxa Selic está alta, então eles aumentam a taxa Selic até o topo. A gente toma esse remédio aí para ver se ele faz efeito e as coisas começam a melhorar no futuro, visando sempre diminuir os gastos públicos, visando sempre diminuir a atividade econômica do país, entendeu? Porque fazendo isso você melhora a questão da inflação, do dólar, etc. Mas só que existe um problema no meio disso daqui, mano, e esse problema ele se chama basicamente eleições. Ano que vem, como você já sabe, nós temos aí eleição presidencial. E ano de eleição, principalmente presidencial, você já sabe o que acontece. E o que acontece? O governo ele começa a gastar dinheiro. Ano de eleição é ano em que muito dinheiro é gasto, seja através de auxílio, seja através de fundão eleitoral. Isso daí você já está cansado de saber, entendeu? Então, ano de eleição, muito dinheiro é gasto, muito dinheiro é injetado. E qual que é o problema disso daí? Como nós falamos anteriormente, a nossa economia está fragilizada e a inflação está alta, o dólar está alto. E quanto mais dinheiro você injetar na economia, quanto mais expansionista for a política monetária do governo, então mais a inflação vai subir, mais o dólar vai subir também. E aqui a gente consegue perceber que as eleições trarão maiores gastos, fará o governo gastar mais, entendeu? O governo quer se reeleger, o governo quer se manter no poder, então os caras vão gastar mais, já estão gastando agora. E a partir do momento em que eles começam a gastar mais, então a inflação e o dólar e a desvalorização do real serão maiores ainda, entendeu? Então, se a inflação tá alta agora, se o dólar tá a R$6 agora, depois da eleição, nesse período aqui, esse ano aqui, você pode colocar esse ano e ano que vem da eleição, você pode se preparar aí, porque segundo previsões do mercado, por conta desses gastos excessivos que serão feitos, isso daí vai fragilizar ainda mais a economia, entendeu? E é de se esperar que a inflação e o dólar, com esses gastos que serão feitos, irá subir ainda mais, entendeu? Então o mercado já está prevendo isso daí, e isso daí inclusive vai trazer uma leve recessão para a gente ano que vem em diante, entendeu? Porque não existe almoço grátis. A partir do momento em que o dinheiro é gasto, esse dinheiro ele precisa sair de algum lugar, não tem como você gastar mais do que você arrecada, entendeu? E se você gasta mais do que você arrecada, seja por qual for o motivo, então a economia sofre o baque disso, a gente sofre o baque disso, o real se desvaloriza, a inflação sobe e o dólar sobe também. Então, por conta disso, por conta desse período eleitoral que está se aproximando, é de se esperar que a inflação suba mais ainda, o dólar suba mais ainda e a economia entre em uma breve recessão ali, porque provavelmente mais dinheiro será injetado na economia, já está sendo injetado agora, porém até a eleição chegar, mano, os caras vão injetar muito dinheiro aí ainda, entendeu? Não existe almoço grátis e quem paga a conta disso tudo aí é eu e é você. Então já vê uma maneira aí de se proteger. Eu basicamente estou posicionado em renda fixa por conta da taxa Selic está alta, renda fixa, outros ativos aí, diversificando o patrimônio. Até fiz vídeos sobre isso daí e como você pode proteger o seu patrimônio ao mesmo tempo que você lucra com toda essa crise
econômica que nós estamos passando e temos previsão de continuar nela ainda por algum tempo. Então, assiste outros vídeos do canal aí para você ir se protegendo, para você ir pegando o jeitão da coisa, entendeu? Mas é basicamente isso daí. O que você acha de tudo isso daí, mano? Comenta a sua opinião abaixo. Aproveita e já se inscreve no canal, deixa o like, ativa o sininho. E é basicamente isso daí. Não se esqueça que juntos nós seremos ricos.